Eu esses dias estava avaliando o que realmente faz sentido dentro do processo de emagrecimento. Porque eu vejo muitas pessoas dizendo: Jonathan, é muito difícil emagrecer. Eu já fiz várias coisas e não consegui. Eu já fui no médico X, eu já fui no nutricionista X, eu contratei o melhor personal da minha cidade, mas mesmo assim eu não consegui emagrecer. E nós vamos explicar por que isso vem acontecendo com as pessoas. Mas antes eu preciso que você se inscreva no canal, ative as notificações, para que todas as vezes que eu enviar um vídeo novo, o YouTube encaminhar diretamente para você. E coloca para mim também nos comentários qual é a sua experiência dentro do processo de emagrecimento. Você já tentou muitas vezes? Como foi essas tentativas? Então coloca aqui para mim que eu quero saber a história de vocês. Então nós vamos entender primeiro o que é o emagrecimento. Emagrecer nada mais é do que você reduzir gordura corporal mantendo a sua massa magra ou melhorando a sua massa muscular. Quando você reduz apenas o seu peso, não é emagrecimento. Por quê? Porque você também compromete o componente muscular. Quando você tem o comprometimento do componente muscular, não configura emagrecimento. Então você já sabe que para você conseguir emagrecer de verdade, você precisa estar fazendo musculação. Porque todas as vezes que você exercita o seu músculo, você faz com que ele se desenvolva. E à medida que ele vai se desenvolvendo, você vai, através da dieta, você vai reduzindo a sua gordura corporal e mantendo a sua massa muscular. Esse é o verdadeiro emagrecimento, tá? Então, esquece de ficar se pesando todos os dias e foca em fazer uma boa dieta e fazer um bom treino. Obviamente, tem algumas coisinhas a mais, mas ao longo do vídeo eu vou colocando aqui para vocês o que seria o ideal para o processo de emagrecimento. Mas analisando o que muitas pessoas vêm fazendo, eu pude perceber o seguinte: grande parte das pessoas começam com muita energia, começam a colocar em prática aquilo que está correto, que foi prescrito pelo profissional que ela buscou. Só que no meio do processo, ela vai se perdendo um pouco do que ela tem que fazer e ela acaba não entendendo que ela deixou de fazer alguma coisa e por esse motivo ela não obteve o resultado que ela quer. Eu sei que vocês vão dizer: ah, Jonathan, mas o meu dia é muito corrido, eu tenho muitos afazeres e é por isso que eu não consigo emagrecer. Não posso fazer nada por isso. Por quê? Porque mesmo você tendo um ritmo acelerado, se você seguir os padrões do emagrecimento, você vai conseguir. Porque para emagrecer não depende da rotina que você tem, não depende do que você faz fora dos 4 pilares do emagrecimento: treino diário, alimentação, déficit calórico, hidratação calculada e sono. Esses são os 4 pilares do emagrecimento. Jonathan, mas você está dizendo que mesmo eu com uma rotina muito complicada, se eu seguir os 4 pilares eu vou emagrecer? Vai, você vai emagrecer. Então muitas das vezes as pessoas confundem ter um dia muito atribulado em não conseguir emagrecer por causa disso. Na verdade, é totalmente o contrário. Você, mesmo com um dia atribulado, você não consegue emagrecer justamente porque você não segue o protocolo dos 4 pilares do emagrecimento. Então, não tem nada que venha a interferir o seu emagrecimento a não ser essas 4 coisas. Ah, mas eu ando estressado. Será que isso pode influenciar? Pode. Mas se você segue esses 4 pilares e você consegue lidar com determinadas situações no seu dia, o seu nível de estresse ele também tende a ser controlado. Porque o que controla o seu nível de estresse? Uma boa alimentação, um corpo em movimento, uma boa noite de sono. Um corpo hidratado também diminui o seu nível de estresse. Porque eu tenho certeza absoluta que muitas das vezes você se sentiu uma dorzinha de cabeça, aquilo começou a te deixar um pouco mais nervoso e você se lembrou de tomar água
e essa dorzinha passou. Então, esse desconforto por causa da falta de água estava te levando a ter um pequeno estressezinho ao longo do seu dia. Então, quantas vezes o estresse está acontecendo e ele não está sendo bem controlado por causa dos fatores que você tem que fazer durante o dia? É exatamente isso que acontece. Então, se você tem um dia difícil, se você tem um dia cheio, você precisa se concentrar em fazer aquilo que você precisa fazer. Treinar diariamente, bater a cota de água, controlar a sua alimentação, controlar o seu sono. Jonathan, mas eu não consigo porque é muito difícil. Galera, eu sei que é muito difícil. Não é difícil só para você. É difícil também para mim. Eu tenho uma rotina de trabalho, eu tenho uma rotina em casa, eu preciso fazer também várias coisas. E mesmo assim, eu consigo manter as minhas rotinas básicas. Eu não estou falando que você tem que fazer o extraordinário. Eu estou falando que você precisa fazer o básico. Porque quando você começa a fazer o básico, você vai entendendo como que funciona todo o esquema. E você vai se adaptando, e à medida que você vai se adaptando àquela nova rotina que você está implementando, você vai melhorando gradativamente. O que não pode é você ficar aguardando um cenário perfeito, onde você não tenha estresse, onde você consiga comer todos os dias exatamente na mesma hora, que você vai fazer o seu treino religiosamente no mesmo horário e que você vai dormir e acordar no mesmo horário sem ter nenhuma interrupção ao longo da noite. Isso não vai acontecer. Na verdade, ele até pode acontecer. Só que a gente sabe que as perfeições elas ocorrem em momentos distintos da nossa vida, em momentos distintos dentro do nosso dia. Não é o tempo inteiro que a vida é só rosas e sem espinhos. Não, você vai passar por vários espinhos até você chegar num nível muito bom. E hoje você se encontra num período em que você tem que dar o melhor de você para você fazer o mínimo exigido para que você comece a ter resultado. Porque a partir do momento que você começar a ter mais resultados, você vai entender o seguinte: caraca, valeu a pena, é bom fazer isso. E aí, à medida que você vai entendendo o processo, você vai repetindo, você vai começando a ter um bom repertório comportamental e você começa a melhorar cada vez mais tudo aquilo que você faz. Então, o que seria o interessante agora? Começar, continuar e aprimorar. Leva esses 3 conceitos para o seu dia a dia. Começar, continuar e aprimorar. Começar, continuar e aprimorar. Todas as vezes que você inicia e você dá continuidade ao processo de emagrecimento, tudo em relação à sua vida tende a melhorar. Por que isso acontece? Porque o treino ele é um hábito angular. Ele vai fazer com que você consiga fazer uma coisa e você consiga fazer outras coisas que estão ligadas a esse hábito que é o treino. Então, pensa comigo. Se você começou a treinar, você vai começar a comer melhor. Você vai começar a se hidratar melhor. Você vai começar a dormir melhor. E qual o efeito disso? Muito se espera no efeito fisiológico, o efeito no corpo. Mas esse efeito, ele é psicológico e esse efeito, ele muda todo o seu ambiente. Porque quando você começa a cuidar mais de você, determinados ambientes você vai entender que não está tão legal para você. E aí o que você vai fazer? Bom, eu vou começar a evitar fazer esse tipo de coisa, porque eu preciso treinar amanhã, porque aqui não tem a comida que eu quero, porque dessa forma não está tão interessante para mim. Então perceberam como que uma rotina de emagrecimento vai mudando tudo que está ao seu redor? E que todas essas dificuldades que você sentia inicialmente, elas vão acabando? Então, qual é a proposta que eu faço para você hoje? Inicia do jeito que tá. Inicia da forma que tá. Depois você continua e depois você melhora. Se você aplicar esses 3 passos, eu tenho certeza absoluta que a cada semana o processo
vai ficar menos difícil para você. E o processo ficando menos difícil, você se mantém mais tempo dentro do processo e o resultado é muito maior. Eu espero que você tenha entendido o conceito desse vídeo, tá? E coloque em prática, porque a única forma que você vai ter de confirmar que aquilo que eu estou falando fez sentido para você é você colocando em prática e tendo resultado. Então, a gente vai ficando por aqui. Antes de você sair desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aqui embaixo um comentário dizendo o que você achou do vídeo de hoje e o que você vai fazer no primeiro momento após esse vídeo. Se é começar a treinar, ajustar a alimentação, hidratação ou sono. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo.